Colossenses, no capítulo 3, para nós meditarmos nesse texto nesta noite. Colossenses, capítulo de número 3. Nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 11. Colossenses, capítulo de número 3, versículos 1 a 11. Se nos diz a palavra do Senhor, Colossenses capítulo de número 3, versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai Santíssimo, nós estamos diante do Senhor pelos méritos de Cristo Jesus. E nesta hora, ó Pai, para te suplicar a tua bênção sobre nós nesta noite. A bênção para abrir o nosso coração, para receber a tua palavra que já lemos. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, nos convença verdadeiramente do pecado e do juízo, para que em nossa vida haja verdadeira transformação, verdadeira conversão a Ti, e que isto seja evidenciado, ó Deus, através da nossa vida. Abençoa-nos pela Tua palavra e pela ação do Teu Espírito Santo em nós. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Nós lemos no começo do nosso culto, na liturgia, 3 passagens, e todas 3, se você percebeu, todas 3 falavam sobre frutos. João capítulo 15, Cristo disse que todo fruto que nós produzimos é porque estamos nele, porque sem ele nada podemos fazer. Nós lemos também Mateus capítulo de número 7, o qual o texto diz que pelos frutos conhecereis a árvore. E o texto também nos exorta a abandonar o pecado e manifestar agora frutos dignos de arrependimento. E também Gálatas, que nos fala sobre os frutos do Espírito. Esses 3 textos, portanto, nos falam sobre a importância dos frutos nas nossas vidas. Mas os frutos, eles não são a causa da nossa salvação, mas a evidência da nossa salvação. Nós não somos aceitos diante de Deus por aquilo que praticamos, mas porque somos aceitos pela graça e misericórdia em Cristo Jesus, então nós praticamos frutos dignos de arrependimento e também frutos que evidenciem a nossa verdadeira conversão. E nesse texto que nós lemos, nós vamos refletir sobre evidências ou frutos que apontam
para uma verdadeira conversão. Então nós vamos destacar aqui alguns pontos. E esse texto, portanto, vai nos chamar, não a recebermos a salvação por aquilo que fazemos, mas você que se diz cristão, filho de Deus, que foi remido pelo sangue do Cordeiro, então é inevitável que esses frutos naturalmente se apresentem em suas vidas. Então, uma primeira evidência que o texto aqui nos apresenta sobre uma verdadeira conversão é se nós desejamos as coisas do céu muito mais do que as da terra. Veja, o texto primeiro nos apresenta se nós desejamos muito mais as coisas do céu do que as da terra. Agora, uma coisa não anula a outra, não é porque nós somos chamados a desejar as coisas dos céus que nós somos proibidos de desejar as coisas da terra. Porque Deus criou as coisas da terra para nela nos deleitarmos e glorificar o nome dele, que é o Criador de todas as coisas. Então, este é o primeiro ponto que vamos olhar aqui para Colossenses, no capítulo de número 3. E como que, então, nós podemos evidenciar que desejamos mais as coisas dos céus do que as da terra, como evidência da nossa verdadeira conversão. Em primeiro lugar, os convertidos, eles devem se identificar com Cristo. E se identificar com Cristo não é ter os mesmos gostos de Cristo. É pesquisar o que Cristo comeu, a hora que ele dormia, qual o time de futebol que ele torcia. Não é nada disso. Não é esse tipo de identificação que nós somos chamados a ter com Cristo. Mas a identificação que o texto nos fala para nós termos com Cristo é: Cristo morreu, então nós também somos chamados a morrer com Ele. Não por Ele, porque foi Ele que morreu por nós, mas morrer com Ele. Veja o texto, no versículo de número 1, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então o primeiro ponto é: você está identificado com Cristo na sua morte, pois o próprio texto diz: porque morrestes. A palavra de Deus lá em Romanos 6:2 diz assim: como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Nós morremos para o pecado. Cristo morreu por nós como substituição, mas nós também morremos com ele. Isso é identificação. E quando falamos em morrer com Cristo, é morrer para o pecado. É este primeiro ponto que aponta se nós desejamos mais as coisas do alto do que as coisas terrenas, passageiras. A morte, inevitavelmente, desliga o morto dos interesses deste mundo. Quando o corpo morre, inevitavelmente, ele se desliga das coisas deste mundo. E veja que o texto diz: vós morrestes. Isso é identificação com Cristo. Um outro ponto aqui também é: se nós vivemos em Cristo, primeiro morrer com Cristo, e segundo, vivermos em Cristo. Veja o versículo 4 novamente, quando ele disse assim: quando Cristo, que é a vossa vida, Cristo é a vossa vida. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21, ele diz: para mim o viver é Cristo. Também lá em Gálatas 2:20 está assim: não sou eu mais quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então isso evidencia que nós desejamos as coisas do alto. Se morremos com Cristo e se vivemos em Cristo, Cristo é a nossa vida. Lá em 1 João também está assim, 5:12, aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho de Deus não tem a vida.
Então a nossa vida agora, nós que morremos para este mundo, a nossa vida é Cristo. Há pessoas que dizem assim, e outro dia eu estava vendo uma reportagem de um artista, que ele estava sofrendo uns problemas na vida, e estava sem poder exercer a sua arte. E a repórter perguntou, e agora, como será a sua vida? Ele disse, eu não sei, porque a minha vida é isso. A minha vida é isso que eu faço. E tem pessoas que agem assim. A minha vida é isso. A minha vida é a música, a minha vida é o esporte, a minha vida é o trabalho. Mas a Bíblia diz que a vida daquele que foi verdadeiramente convertido, a vida dele é Cristo. E é isso que o texto nos disse. Quando Cristo, que é a nossa vida. Então Paulo está dizendo, Cristo é a minha, é a sua, de todos nós que cremos. Também um outro ponto, morrer com Cristo, viver em Cristo e também ressuscitarmos com Cristo. Capítulo 3, versículo de número 1, novamente, diz assim, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo. O cristão, ele possui dentro de si mesmo a ressurreição. Não por si, mas porque Cristo ressuscitou. Nós devemos, portanto, evidenciar isto a partir da vida em que nós passamos a viver. Lembra quando o próprio Cristo, lá em João, no capítulo 3, ele falando a Nicodemos, diz, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, no primeiro momento, não compreendeu aquelas palavras, e Cristo não se referia ao nascer na carne e no sangue, mas a nascer no Espírito. É necessário, Nicodemos, nascer de novo, e esse nascer de novo é a ressurreição que nós recebemos se estamos identificados com Cristo. Portanto, a identificação do Cristo, ela é quando morremos com Ele, quando vivemos a vida dEle, e também quando ressuscitamos com Ele para viver uma nova vida. E também, um outro ponto no versículo 3 é se nós estamos escondidos em Cristo. Veja o versículo 3 novamente. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós não mais pertencemos ao mundo, mas pertencemos a Cristo. Não há razão alguma para nós procurarmos outras fontes, nem meios para suprir a nossa vida espiritual, se a nossa vida está em Cristo. E essa palavra aqui, é claro que ela está dentro de um contexto, porque ela solta, ela parece não fazer muito sentido quando ele fala, e a nossa vida está oculta juntamente em Cristo. Quando se você um dia nós estudarmos aqui, ou você também pessoalmente estudar o livro de Colossenses, você vai ver como no capítulo de número 2, Paulo se levanta contra as heresias de falsas religiões daquele tempo, que diziam que o verdadeiro conhecimento para a salvação estava oculto aos ensinos deles, aos livros dele, às doutrinas deles. Ou seja, era algo a qual você tinha que buscar. E esse buscar era dentro das suas filosofias, dentro das suas crenças. Assim, o capítulo de número 2, Paulo se levanta contra essas falsas religiões, falsos mestres, que diziam que a verdadeira salvação está dentro dos seus ensinamentos ocultos. E veja que Paulo, portanto, dentro dessa reflexão que ele faz aqui no capítulo anterior, dizendo que não está nos ensinos ocultos dessas falsas religiões, no misticismo, mas está em Cristo. Quando ele diz, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Portanto, nós somos identificados em Cristo, se em Cristo nós estivermos e buscarmos Ele como a fonte para a salvação. É como se Paulo aqui estivesse dizendo o seguinte, há um autor que ele fala o seguinte: para vós outros, os tesouros da sabedoria estão escondidos em vossos livros secretos. Para nós outros, porém, Cristo é o tesouro da sabedoria, e nós estamos escondidos nele. Para a falsa religião, atrai você e diz, é preciso buscar aquilo que nós ofertamos, mas
Paulo aqui está dizendo, não, aquilo que nós necessitamos e precisamos está oculto em Cristo Jesus. É por isso que a nossa vida está oculta no nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida, portanto, ela não deve ser baseada nas nossas buscas nas coisas deste mundo. Não devemos basear a nossa perspectiva, o nosso futuro e a nossa felicidade na esfera material, mais espiritual, porque a nossa vida está oculta, guardada em Cristo Jesus. Um outro ponto para concluir é de que nós também estamos glorificados com Cristo. Isso é uma outra forma de identificação com Ele. Se Ele foi glorificado, Ele também nos faz, no versículo de número 4, veja novamente, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Cristo agora está assentado à direita de Deus Pai, mas um dia Ele virá em sua glória para nos levar de volta ao lar. Lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante, ele nos fala sobre a volta de Cristo e como Cristo nos apanhará, nos resgatará para si definitivamente. Também lá em João, uma carta, no capítulo 3, versículo 2, quando Ele se manifestar, nós que estamos escondidos com Ele, também seremos manifestados em glória. Também lá em Romanos, capítulo 8, versículo de número 30, e eu vou ler esse versículo que nos diz assim, 8:30 de Romanos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então veja como Paulo, aqui no versículo 4, lá no finalzinho do capítulo 3 de Colossenses, ele diz, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então isto é também uma outra forma de nós identificarmos com Cristo. Isso evidencia que a nossa mente, a nossa busca está muito mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. Lá em Filipenses 3:21 diz, mas recebereis em corpo de glória, o corpo em glória semelhante ao de Cristo. Em segundo lugar, os convertidos, ele deve ter uma aspiração, um desejo intenso por Cristo. Então, primeiro nós falamos de buscar as coisas do alto e segundo, uma aspiração por Cristo. Nós podemos perceber isso também dentro do versículo 1 e do versículo 2. Os convertidos, portanto, eles buscam mais as glórias de Cristo do que as glórias do mundo. Veja que o versículo nos diz, no versículo 1, portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. E buscar aqui não é no sentido de somente encontrar, como você perde uma coisa e a busca para encontrá-la, saber onde ela está. Mas o sentido aqui de buscar é para possuir. Tem a força para que você busque com o desejo, com o intuito, com a finalidade de possuir, de reter aquilo que você encontrou. E portanto o texto diz, buscai as coisas lá do alto, abrace, viva as coisas lá do alto. Porque nós estamos buscando constantemente coisas da terra, riquezas da terra, a saúde física, o bem-estar. E nos esforçamos para isto, e não é ruim, mas o que o texto está nos ensinando é muito mais se esforce para buscar as coisas do alto. Como nós falamos no começo, ao buscar as coisas do alto, não anula o seu esforço para buscar as da terra, mas o texto está dizendo, buscai muito mais as coisas do alto. Também, os convertidos pensam mais nas coisas do alto do que nas coisas da terra. Veja o versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Hoje é dia do Senhor.
Todo domingo é dia do Senhor. E dia do Senhor, você aprendeu que é dia de adorar e dia de descansar. E muitas vezes nós não fazemos nenhum e nem outro. Nem descansamos e nem adoramos. E a adoração não é somente o ato de ir à igreja. É que aquele dia seja um dia de reflexão, dia de meditação, um dia de renovo espiritual, para que a sua mente e os seus pensamentos estejam centralizados na obra de Deus sobre a sua vida, para que você lembre-se de tudo aquilo que Deus durante a semana passada te deu, e passar um dia em espírito de oração, suplicando a Ele que abençoe você nesta semana que se inicia. Então, pensar nas coisas do alto, não é somente saber das coisas do alto, mas ter uma prática de reflexão, de meditação. E meditação a gente acha que é coisa de religião oriental, mas os primeiros cristãos e os grandes cristãos no mundo, eles nos ensinam que na prática a meditação é uma das coisas mais importantes que o cristão faz durante o seu dia. É parar e focar a sua mente e pensar somente em Cristo, e na obra de Cristo, e naquilo que Deus fez por você. E é isso que Paulo nos diz aqui: pensai nas coisas lá do alto. Um outro ponto que também vamos destacar aqui é que nós evidenciamos a verdadeira conversão quando mortificamos a nossa natureza. Primeiro é focar a nossa vida em buscar as coisas do alto, muito mais do que as coisas da terra. E segundo é mortificar a nossa natureza. Veja o versículo de número 5 agora. Versículo 5 a 7, ele disse assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando viveis nelas. Mortificar a nossa natureza. Nós devemos primeiro andar com a certidão de óbito no bolso. Porque o versículo de número 5 nos diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. Então o cristão, e esse é um termo que um comentarista fala, que agora nós somos chamados a andar com a certidão de óbito no bolso. Porque o texto nos chama a matar a nossa velha natureza. A mortificação, portanto, ela é motivada pelas verdades espirituais que nós acabamos de ver nos versículos anteriores. Quanto mais nós focamos em buscar as coisas do Espírito, nós matamos constantemente, diariamente, as coisas dessa terra. E fazer morrer aqui é de onde vem a palavra necrotério. Todos nós sabemos o que é um necrotério. E é isso que está aí no versículo de número 5. Fazei morrer a vossa natureza. E essa palavra, de onde vem a palavra necrotério, vem aqui desse termo, fazei morrer. Porque o texto nos diz que nós morremos com Cristo. No versículo 3 nós já falamos sobre isso. Temos, portanto, a capacidade dada por Deus para mortificar a natureza terrena. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 11, nos diz assim: devemos considerar-nos mortos para o pecado. Jesus também disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E é claro que ali é uma linguagem de exagero, mas ele está dizendo que mate o pecado, mate aquilo que te faz pecar. Isso é fazer morrer a velha natureza. O que faz você pecar? O que afasta você de Deus?
É o entretenimento? É o trabalho? É a família? Outro dia, conversando com uma irmã, ela não está aqui, né? Mas depois eu falo para ela que contei isso. Ela disse que orava a Deus dizendo o seguinte, ou orava a Deus não, ela dizia o seguinte, que não vinha para a igreja por causa de um parente que ela tinha. E um dia ela orou o seguinte: Senhor, tira de mim aquilo que tem me atrapalhado de vir à igreja. Aí logo ela, como assim? Se é o meu parente que tem, eu tenho usado o meu parente como justificativa para não vir à igreja, e eu estou pedindo para Deus tirar o problema da minha vida, então eu estou pedindo para Deus matar o meu parente. Veja, e às vezes a gente faz assim também. A gente começa a dizer e a usar, né? O trabalho tem me atrapalhado. E às vezes a gente ora, Senhor, me ajuda aí a igreja, tira de mim aquilo que tem me atrapalhado de ir à igreja. Será que você está pedindo para Deus tirar o seu trabalho, tirar um parente, tirar o que da sua vida? Nós não podemos tirar os pés do chão. E nós não somos chamados a tirar os pés do chão para buscar as coisas do alto. O que o texto nos diz é que a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso foco, a nossa busca está no alto, nas coisas de cima, mas sem tirar os pés do chão. No sentido de que não podemos deixar de viver neste mundo, de trabalhar, de viver em família. Mas nós não podemos, queridos irmãos, fazer destas coisas impedimentos para nós exercitarmos a nossa adoração ao Senhor, porque nós estamos transformando as bênçãos que Deus nos dá em pecados, e nós somos chamados aqui nesse texto a mortificar aquilo que é ruim. Veja que o texto nos disse aqui, fazei morrer a vossa natureza. Ele não diz a família, o trabalho, o lazer, ele não fala nada disso, ele fala de pecado. Fazei, pois, morrer a vossa velha natureza. E ele diz, isso chama-se pecado. Nós não somos chamados, portanto, a negligenciar as coisas boas que vêm de Deus, mas a abandonar o pecado. E ele nos fala aqui, pecados morais. Ele fala prostituição, impureza e lascívia. E a prostituição refere-se à imoralidade sexual em geral. Abandone isso. Outro pecado também ligado à moral, à impureza, que está relacionado à luxúria e à vida libertina. E aqui esse termo é muito forte porque ele descreve a sujeira ou putrefação de uma chaga infectada. Você já teve uma ferida infectada? É o significado da palavra aqui, impureza, ou seja, aquilo que fede na sua vida, aquilo que é podre na sua vida, aquilo que é mal, repugnante na sua vida. Ele também fala sobre lascívia, que refere-se a um desejo irrestrito, um impulso, uma força, o qual não faz você descansar, até se sentir satisfeito. Isso é lascívia. Você quer pecar e não para de buscar a realização, até que não peque. Você busca todos os meios para pecar e não descansa até que você peque. Ele fala também dos pecados sociais, desejo maligno, avareza. Desejo maligno aqui está ligado, ou descreve, como algo pecaminoso, um desejo para o mal. Claro que nem todo desejo ele é ruim, mas veja que ele fala desejo maligno. Quando você deseja servir a Deus, deseja ser um crente melhor, deseja ser um cristão que dá bom testemunho, são coisas boas, são desejos bons. A própria Bíblia também diz, aquele que deseja o episcopado, boa coisa, ou coisa excelente deseja. Então o desejo nem sempre é mal, portanto ele aqui nos diz o desejo maligno. Está ligado, portanto, a você desejar o mal para as pessoas, o sentimento mal para com as pessoas. Também um outro pecado social ligado ao relacionamento é a avareza, que é o pecado onde nós não cansamos de buscar e acumular
e acumular. Portanto, a avareza está ligado ao pecado da busca incessante por prazeres e por coisas materiais. E ele diz, ainda no versículo de número 5, né? Desejo maligno e avareza, que é idolatria. Todo pecado, basicamente, ele é egoísmo. Todo pecado que nós cometemos é uma volta para nós mesmos, quando nós fechamos os olhos para Deus, quando não ouvimos a voz de Deus. Assim nós lembramos de Adão e Eva, por achar que seria melhor para eles, fecharam os ouvidos para a voz de Deus e pecaram. E assim todo pecado também, ele é o egoísmo, o qual nos leva à adoração a ídolos, que pode ser você mesmo, a idolatria, como ele próprio disse aqui, que é idolatria. Portanto, o pecado da busca incessante por coisas deste mundo é evidência de egoísmo que produz idolatria. Ele também nos fala aqui ainda, em terceiro lugar, dentro desse aspecto aqui de mortificar a carne, e está aí, eu vou destacar o versículo 8 e o versículo 9, que nós devemos nos despojar das mortalhas velhas, da roupa velha. Veja o versículo 8 e 9 novamente. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Ele nos traz aqui uma outra lista de pecados. Agora, pecados ligados ao temperamento: ira, indignação e maldade. São pecados ligados ao temperamento. A ira é aquela pessoa que é explosiva. É o chamado crente altamente inflamável. É o crente gasolina. O crente gasolina é aquele, né? Qualquer foguinho ele explode. Qualquer dificuldade ele explode. É o crente altamente inflamável. Ele lista aqui na lista de pecado, sendo um deles a ira, o qual nós precisamos mortificar na nossa vida. Ele fala também da indignação, que é um outro pecado ligado ao temperamento. E a indignação é a ira contínua. A ira está ligada a ser explosivo. E a indignação está ligada à ira contínua. E veja que, se eu usei aqui a figura do crente gasolina, né, que explode, é o da ira, o da indignação seria o crente carvão. Você já fez certamente uma fogueira ou achou um churrasco, e você sabe muito bem que horas e horas depois a brasa ainda está lá acesa. É o crente que mantém a sua postura de ira, de raiva, passado ainda muitos dias, passado até anos, a ira ainda está lá no seu coração, e o texto diz: lance isso fora. Ele também nos fala aqui da maldade, ligado também ao temperamento, e a maldade aqui está ligado ao sentimento de felicidade quando alguém vai mal, e o sentimento de tristeza quando alguém vai bem. Quando você descobre que uma pessoa está doente, aí lá no seu coração você diz: que bom. Ou quando alguém está com sucesso, aí lá no seu coração você diz: eu não queria isso. Meu desejo era que ele estivesse na pior. Nós temos, por vezes, sentimentos assim por pessoas. E o texto disse: lancem fora isso. Isso faz parte da velha vida. Leia novamente o versículo 8. Isso mesmo. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Agora, esses últimos pecados aqui são pecados ligados à língua. A maledicência, a linguagem obscena no falar, e a mentira. E a maledicência nada mais é do que a blasfêmia. E a blasfêmia aqui não é contra Deus, mas contra o próximo. É a chamada fofoca. É você ficar falando mal das outras pessoas nas costas dela, para depreciá-la, para pintar uma imagem
aquela pessoa a qual você está fofocando de que é uma pessoa ruim. Então, o texto diz que isso precisa também ser abandonado. Um outro é a linguagem obscena do vosso falar. São as piadas sujas, ou a boca suja, palavras torpes, a comunicação vulgar, palavrões, palavras indecentes, conversações ímpias. Abandone também isso. E por fim, ainda dentro desse aspecto dos pecados ligados à língua, ele fala também contra a mentira. E a mentira nada mais é do que aliar-se a Satanás, porque a palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. E quando você mente, você se associa a Satanás. Para concluir, um terceiro ponto, que evidencia a verdadeira conversão, agora é quando nós nos vestimos de Cristo. Veja o versículo de número 10 e 11, quando ele diz assim: e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todo. Porque o velho homem morreu, agora o novo homem assume o controle. Primeiro ele disse que a nossa busca deve ser nas coisas do alto. E quanto mais nós buscamos as coisas do alto, mais mortificamos a da terra. E quando mortificamos a da terra, então o novo homem assume o lugar. E ele vai passar a falar nesses 2 versículos agora sobre isso. E eu vou citar aqui alguns textos. E eu vou convidar você a abrir alguns deles. Por exemplo, Jeremias 31, vamos ler essa passagem. Jeremias 31, versículo 31. Jeremias, capítulo 31, versículo 31, até o versículo 34. Nos é dito assim na palavra do Senhor: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrareis. Quais são, portanto, as promessas de Deus aqui? Que Ele prometeu através de Cristo Jesus. Veja novamente o versículo 33. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Cristo está, portanto, gravado em nosso coração. A lei de Deus em nosso coração. É por isso que ele nos disse lá no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 10 que lemos: e vos revestistes do novo homem que se refaz em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Porque Cristo nos foi dado, e agora a imagem que nós passamos a ter é a imagem de Cristo, porque Ele nos deu um novo coração, uma nova vida, e disse: eu serei o seu Deus, vocês serão o meu povo. Você lembra também lá em Ezequiel, quando o próprio Deus, falando através do profeta, nos disse que Deus tiraria o coração de pedra do homem e daria um coração de carne ao homem. E assim Ele fez. Por isso agora nós fomos feitos novo homem, e este novo homem agora assume o lugar
do velho homem. E o novo homem assume com novas práticas. Veja que esse princípio, ele se aplica em todo lugar. É na igreja, chega um pastor novo, não que a doutrina não muda, mas são novas práticas. Chega na sua empresa um novo chefe, muda também. Na escola muda o professor, também muda. Tudo que é novo leva, carrega novas coisas. Se o homem é novo comportamento. É nova vida, é nova mente, novas buscas, são novos alvos. Jesus declarou que a maior necessidade do homem é nascer de novo, é nascer do alto, é nascer do Espírito, lá em João 3, que nós já citamos. Essa é a maior necessidade do homem, é nascer de novo. Mas para nascer de novo, é preciso evidenciar que busca as coisas do alto e que tem mortificado as coisas da terra. Também, porque o velho homem morreu, o novo homem é continuamente renovado. Veja novamente o versículo 10, quando ele disse assim: e vos revestiste do novo homem, que se refaz em pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então, por meio do conhecimento, quanto mais você conhece a Cristo, mais você se torna semelhante a Cristo. Porque esse novo homem, ele se refaz, ele se renova cada vez mais que você conhece a Cristo. Quanto menos você conhece, menos você se parece. Isso também é um princípio que se aplica dentro da família, dentro do convívio social. Quanto mais você anda com fulano, mais você se parece com fulano. E é isso que ele está dizendo aqui. Quanto mais você conhece a Cristo, mais você parecerá com Ele. Também, porque o velho homem morreu, o novo homem em Cristo, agora ele desconhece muros de separação. Ele disse no versículo de número 11, no qual não pode haver nem grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. As barreiras são quebradas, as barreiras raciais, as barreiras religiosas, as barreiras culturais, as barreiras sociais. 4 barreiras ele fala aqui, que agora aquele que se refaz novo em Cristo Jesus, ele agora diante de si não vê mais barreiras, porque todas foram derrubadas por Cristo. Também porque o velho homem morreu, Cristo é tudo para nós. Ele conclui o texto nos dizendo isso. Porém Cristo é tudo em todos. Cristo é o Filho amado de Deus, está no capítulo 1, versículo 3. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação, está no capítulo 1, versículo 15. Ele é o eterno, onipotente Criador, está também no versículo 16 do capítulo 1. No versículo 18 do capítulo 1, ele é a cabeça da igreja. No versículo 14, ele é o nosso Redentor. No versículo 27, ele é a esperança da glória. No versículo de número 3 do capítulo 2, ele é o detentor de todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E também no capítulo 2, versículo 9, ele é a plenitude de Deus. No capítulo 3, versículo 11, ele conclui dizendo: ele é tudo em todos. Cristo, portanto, é o centro da história, é o centro da nossa vida, é o centro da nossa salvação. Cristo é tudo em todos. Ele é o centro de tudo aquilo que está na Bíblia, porque Ele é o nosso Redentor revelado nas Escrituras, o qual veio a este mundo para nos redimir. Cristo é tudo em você ou para você, ou tem coisas competindo com Cristo. Lá em Êxodo, no capítulo 20, ele diz: Deus é Deus zeloso. E Deus zeloso ali se aplica no seguinte sentido: que Deus não divide a sua glória, a sua adoração, o seu poder com ninguém. Portanto, ele passa a dizer então, para nós não termos outros deuses, a não fazermos imagem de escultura, a não tomar o nome dele em vão, a guardar o sábado, a honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não furtar, não adulterar.
Tudo isso está fundamentado dentro também desta expressão. Ele é zeloso, ele não divide, portanto, a glória. Ele quer exclusividade. E o que está competindo com Cristo na sua vida? O que tem competido? Cristo deve ser tudo para nós. Portanto, queridos irmãos, concluirmos aqui lembrando dos 3 pontos para que você reflita durante a semana. Buscar as coisas do alto mais do que as da terra. Assim como há esforço para as coisas da terra, muito mais deve haver pelas coisas do céu. Você vai trabalhar cansado, mas você não vem para a igreja cansado. Você fica lá trabalhando com fome, mas se estiver com fome, não vem para a igreja. Nós ficamos sempre colocando as coisas espirituais em último lugar, onde a Bíblia nos ensina nesta noite a colocar em primeiro lugar. A prioridade é a adoração. Em segundo lugar, nós vimos que quanto mais buscamos as coisas do alto, mais mortificamos a da terra. E mortificar a da terra não é a família, não é o trabalho, não são os prazeres que Deus nos deu neste mundo, mas é a mortificar o pecado. E ele listou aqui: pecados morais, pecados sociais, pecados da mente, pecados da língua. É mortificar o pecado, porque isso não pode fazer mais parte daquele que tem a mente em Cristo. E quando nós mortificamos a nossa natureza pecaminosa, então o novo homem assume o lugar. E este novo homem é segundo a imagem daquele que nos criou, Cristo Jesus. E quanto mais você conhece a Ele, mais você se parece com Ele, porque Ele deve ser tudo para você. Que Deus assim nos abençoe. Vamos entoar, queridos irmãos, agora o hino de número 186 do Inário Novo Cântico. Hino 186.
Amém. Convido o reverendo Antônio Luiz, nos conduz a Deus em oração. Logo após a oração, impetraremos a bênção e daremos os avisos. Deus eterno, Deus de misericórdia, Deus bondoso, Deus amoroso, que num gesto definitivo, eficaz, nos trouxe a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Ó Deus, que nós tenhamos verdadeira consciência da importância da obra do Teu Filho para a nossa salvação, pois Ele, como diz a Tua palavra, é a nossa vida, e que nós reconheçamos que sem Ele nada somos, tudo que temos, tudo que imaginamos que somos, tudo é passageiro, nada pode nos proporcionar a felicidade, a paz que nós temos em Ti, ó Deus eterno. Queremos, Senhor, implorar que tenhamos consciência desta importância, provando através do nosso viver diário, das escolhas que fazemos, das decisões que tomamos, na relação com os nossos irmãos, na relação contigo, no amor para com as coisas, que nós abandonemos tudo em função de vivermos para glorificar e exaltar o Teu nome. Deus eterno, que tenhamos sempre em mente que o nosso lar é no céu, onde Tu nos aguarda, onde seremos eternamente felizes e viveremos sempre na Tua presença. Agora queremos Te pedir, ó Deus, que nos despeças em paz, louvamos-Te e Te agradecemos pela semana que estás nos dando, esse novo mês, e que procuremos Te servir em tudo o que venhamos a fazer. Abençoa o Teu servo, que nos trouxe a palavra, revista-o sempre de entendimento, conhecimento, para transmitir ao Teu povo a Tua palavra. Fica conosco, oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e os ensinos do Santo Espírito de Deus esteja sobre vocês, agora e para todos sempre. Amém.